Chico, você traz essa questão da migração, ela é muito interessante, né? A Venezuela tem 20 milhões, 28 milhões de habitantes, né? Estima-se, então, 10 e 15% da população que saiu. O que o pessoal nos diz é que já começou a voltar, né? Porque não é que as pessoas saíram porque tem uma ditadura na Venezuela, as pessoas saíram por causa das condições econômicas do país. Porque estava proibido comercializar insulina. Eu tenho um amigo que vocês todos conhecem, o Gilberto Maringoni. Ele levou, agora quando ele foi para a Venezuela, ele levou insulina na mala dele para amigos que estavam sem insulina lá por causa do bloqueio americano. A mesma coisa que fazem em Cuba. Agora, você falou, né? Ninguém fala de El Salvador, da Guatemala, ninguém fala da Turquia. Gente, e Portugal? Tem mais ou menos 10% da população portuguesa, de 10 milhões de habitantes, que emigraram. Só na Alemanha, tem uns 500 mil portugueses que emigram para ir trabalhar na Alemanha, porque em Portugal não tem emprego ou os salários são muito baixos. E aí a Venezuela é isso, né? Venezuela. Né? Eu vi ontem anteontem uma manchete no Exame, 27% da população venezuelana gostaria de deixar o país. Pois é. Em setembro, a Quest fez uma pesquisa no Brasil, 41% da população brasileira quer deixar o Brasil. Faça por favor, né? Faça por favor. Agora, você traz uma questão importante, né? Que é a mudança do pensamento militar. A doutrina. O pensamento militar que olha para o inimigo interno, que é o caso do pensamento militar brasileiro, e o pensamento venezuelano, que, em regra, é o pensamento dos militares no mundo, que é olhar para os potenciais inimigos externos. Né? Só para você ter uma ideia, há pouco tempo a Venezuela comprou uma força de jatos extremamente modernos na Rússia, etc. Os militares brasileiros ficaram em pânico. Eles agora têm autonomia para bombardear São Paulo. Você imagina uma coisa desse tipo? Sair lá da Venezuela, do Caribe, e vir a São Paulo para atacar São Paulo. Por que atacaria São Paulo? A compra dessas armas pela Venezuela foi fundamental para dizer aos Estados Unidos que, se eles forçassem um desembarque no país, como aconteceu em Cuba, em Bahia dos Porcos, né, teriam meios de rechaçar isso, inclusive fechando o canal do Panamá, que é estratégico para os Estados Unidos. Né? Quer dizer, esse é o tipo de raciocínio que é passado exatamente para os militares americanos. Agora, os militares brasileiros não tinham isso na cabeça. Foi alguém que disse isso para eles. Né? Mesmo alguém que trouxe uma frota imensa no mês passado para cá, e depois que a frota foi embora, entrou em pauta vender a Vibraz, vender a fábrica de munições, vender a fábrica de fuzis e revólveres. Nós estamos hoje, literalmente, vendendo a indústria de defesa brasileira. Em pleno governo Lula. Em pleno governo Lula. Mas o que mais me chama a atenção, né, é que o governo Lula, ele está com um problema de diagnóstico geopolítico. Quando teve a última reunião dos BRICS, se decidiu pela ampliação, né, a Rússia propôs imediatamente o Irã, né, e a China propôs imediatamente a Arábia Saudita. Dois grandes produtores de petróleo, além da própria Rússia que está lá, e fundamentais para os chineses. Né? Mas fundamental para os russos também, porque aí o petróleo russo fica igualado com os demais. O Brasil se apegou a propor a Argentina, já sabendo que Milei ia ganhar, já tendo os dados para isso. Ainda tentou agradar o Milei. Em vez da gente propor, né, países como Angola, como a Venezuela, né, para entrar, como a Colômbia, para entrar nos BRICS, nós jogamos todas as cartas na Argentina. E o Milei virou e disse assim, não quero não, obrigado, eu vou fazer uma aliança com os Estados Unidos. O Brasil ficou sem apoio dentro dos BRICS, porque avaliou mal e jogou errado no xadrez mundial. Perfeito.
Muito interessante essa avaliação. A partir daí, eu queria uma leitura sua para o posicionamento do governo brasileiro em relação à situação da Venezuela. Ontem saiu uma nota oficial do Itamaraty dizendo, bem curtinha, o governo brasileiro saúda o caráter pacífico da jornada eleitoral de ontem na Venezuela e acompanha com atenção o processo de apuração. Reafirma ainda o princípio fundamental da soberania popular a ser observado por meio da verificação imparcial dos resultados. Aí tem um segundo parágrafo que me estranhou. Diz assim, aguarda, neste contexto, a publicação pelo Conselho Nacional Eleitoral de dados desagregados por mesa de votação. Passo indispensável para a transparência, credibilidade e legitimidade do resultado do pleito. Como é que você analisa essa exigência brasileira em relação à eleição venezuelana? Inédita, nunca aconteceu antes, e assumir a pauta da oposição. Assumiu a pauta da Maria Corina Machado. Eu não sei se vocês viram ontem a entrevista do Eduardo Gonçalves Urrutia, o candidato, em que ele praticamente não falava. Quem falava era a Maria Corina. Ela não deixava ele falar. Ela respondia, ela dizia, ela falava. Ele é um completo bonifrates. Sabe o que é bonifrates? Aquele boneco de ventríloco, né? Só que o ventríloco fala dessa vez mais do que o boneco. Veja bem, essa exigência do governo brasileiro é inédita. Nunca foi feito isso para o Milei, nunca foi feito isso para o Petro, para o Boric, ou a gente recebeu isso. Nenhum país pediu as atas das mesas para confirmar a eleição do Lula. Não foi pedido isso. Isso é lastimável que seja dessa forma que o Brasil perca a oportunidade de se posicionar claramente num polo anti-imperialista. Perdeu-se essa chance. E, mais do que isso, quer dizer, o Lula disse que vai conversar com Biden hoje. Tá? Que tem que chamar o Biden para o Biden dizer se foi boa ou não a eleição na Venezuela? O Biden não tem nada a ver com isso. Né? Quando nós tínhamos o antigo ministro da Defesa, o Jobim, uma vez o embaixador americano disse, olha, vocês criaram um Conselho Regional de Defesa, eu queria ajudar, como é que vocês podem ver essa ajuda? Chama para reunião. E o Jobim respondeu a ele de uma forma muito clara, a melhor ajuda que o senhor dá é não perguntar e não querer participar. Né? A sua ausência é a melhor ajuda. A gente perdeu isso. Talvez porque a gente não tenha agora pessoas como Samuel Pinheiro Guimarães ou Marco Aurélio Garcia, que eram os conselheiros, de fato, de Lula em política externa. O que a gente vê da formulação do antigo chamado novo protagonismo internacional do Brasil era, em larga escala, a contribuição do embaixador Samuel Pinheiro Guimarães e do cargo de conselheiro de política externa exercido pelo saudoso Marco Aurélio Garcia. A ausência dessas pessoas é muito dolorosa nesse momento para a política externa brasileira. Como você define a política externa brasileira hoje? Eu acho que estamos sem rumo. Nós não decidimos o que fazer com o Mercosul. Está no momento de anular essa tensão com a Argentina, convidando outros países para entrarem no Mercosul, inclusive transatlânticos. Angola, África do Sul, deveriam entrar no Mercosul, porque, afinal de contas, é um mercado, né, do Sul, né, nesse sentido, desse Sul global, ampliar o Mercosul desse sentido. Eu conversei isso pessoalmente com o Celso Amorim. Ele disse, é muito difícil, não vai dar, tem outros problemas. Não percebe que o Mercosul tem que sair desse encravamento que ele está, de ser Brasil e Argentina sempre a uma força para trás com Bolsonaro, uma força para frente com Lula, uma força para trás com o Milei. Isso a gente tem que eliminar. Não temos mais nenhum papel fundamental nos BRICS. Os BRICS tomaram uma dimensão e uma dinâmica na qual a gente se isolou. Nós não colocamos nenhum país amigo nos BRICS.
Nós jogamos todos os dados na Argentina, tendo países como a Colômbia, tendo países que poderiam entrar nos BRICS, e a gente não conseguiu fazer isso. Apostamos, o Genuíno tem toda a razão, no G20, e cada vez mais, e parece glorioso ter o G20 no Brasil, como se isso fosse algo fundamental, onde no G20 a Rússia está sob sanções. A Rússia hoje é o quarto PIB mundial. Com todas as sanções que ela sofreu, no início do ano, a economia russa ultrapassou a economia do Japão e da Alemanha, né? Então, teve um crescimento que coloca Estados Unidos, China, Índia, Rússia como as maiores economias mundiais. Nós abrimos mão, né, de uma atuação mais firme dentro dos BRICS para ir para o G20, onde, né, nitidamente há uma limitação de interesses globais em favor da hegemonia. Este ano era para o Brasil estar presidindo os BRICS. Ele abriu mão da presidência dos BRICS este ano para virar, por essa pretensão de ser a sede do G20 e de imaginar-se com papel protagonista na geopolítica nos termos do Ocidente, né? O que agrada enormemente, né, a União Europeia e os Estados Unidos. Agora vê que os Estados Unidos e a União Europeia puseram sanções contra a Rússia, contra o Irã, né, que são dois países dos BRICS. Então, nós estamos apostando na direção errada. Quer dizer, a gente deveria dizer claramente, quer dizer, o grande projeto do Lula é a Aliança contra a Fome, que eu acho fantástico, né? Mas eu acho que tinha que ter uma aliança contra usar o dólar e o Sistema Monetário Internacional, FMI, como arma política. Uhum. Isso o governo brasileiro não tem dito, tá? E mais do que isso, o Banco Central do Brasil, sob a direção de Bob Fields Neto, né, ele impõe sanções. É uma coisa só para ver a agência russa de informações, a Sputnik, né, teve sua conta fechada pelo Banco Central por causa das sanções contra a Rússia. Quer dizer, na prática, o Brasil está aplicando sanções à Rússia. Tá aqui, ó, acaba de sair uma notícia aqui, deixa eu colocar no ar, Breaking News, o nosso Yuri Ferreira, de Internacional, me manda aqui. É a luta de classe. Teve um sujeito lá nos Estados Unidos, o James Carvajal, que ficou famoso por conta daquela expressão na eleição do Clinton, em que ele dizia: é a economia, estúpido. Eu acho que a gente podia fazer uma outra versão, né? É a luta de classes, estúpido, né? Então tá aí a OEA dizendo que os resultados anunciados pela Venezuela não podem ser reconhecidos. A OEA, que embarcou no golpe contra a Bolívia, que embarcou no golpe contra o Peru, começa a coordenar o golpe contra a Venezuela, né, Chico? Esse senhor que dirige a OEA, Luiz Almagro, né, o nome dele, ele é um golpista, né, conhecido. Ele criou a confusão para o golpe na Bolívia. Ele age nitidamente como um patrulheiro, né, do grande capital, do capital hegemônico. A OEA não nos interessa. O governo Lula, ele tinha antes formulado a Unasul e o Conselho Regional de Defesa da América do Sul. Por que isso não foi retomado? E por que a gente voltou a dar atenção à OEA? A OEA, né, tem pelo menos 15 membros formados por ilhas do Caribe, né, onde o poder colonial ainda é fundamental, e pela América Central, que vota em massa com os Estados Unidos, que os Estados Unidos decidem o voto desses 15 países de saída. Nós não temos menor interesse de estar numa organização que tem países como Santa Lúcia, Trinidad, Ilhas Kitty, coisa desse tipo, e que a voz de um país como o Brasil não é escutada. Nós deveríamos sair da OEA, deveríamos abandonar a OEA e voltar ao projeto da Unasul e do Conselho Regional de Defesa.
Chico, muito obrigado, viu? Muito importante a conversa contigo. Vou pedindo já um recorte imediatamente das suas falas aqui, muito relevante, efetivamente. Obrigado, viu? Obrigado, Yuri, que fez o meio de campo aí. Foi fantástico, Yuri, sempre. Então, boa semana para ti, Chico. Até a próxima. Tchau.